Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler então Gálatas capítulo 3, do versículo 1 ao 14 somente, nessa manhã. Gálatas 3, de 1 a 14. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Após uma introdução no capítulo 1 e 2, onde o apóstolo Paulo deixa claro que o propósito da carta à igreja da província da Galácia era restaurar os fundamentos verdadeiros do Evangelho, ele no capítulo 3 vai direto ao assunto com esta igreja, preocupado, porque eles estavam sendo seduzidos, eles estavam se desviando do foco principal do Evangelho, eles estavam adicionando ao Evangelho uma volta a práticas da lei, como se isso fosse necessário para que a igreja estivesse mais cheia de Deus, agradando mais a Deus, experimentando mais de Deus. A igreja, infiltrada por alguns mestres judeus, começou a achar que precisava de praticar toda a lei nos seus detalhes, para que assim fossem aceitos diante de Deus e agradassem mais a Deus. E Paulo no capítulo 3 é bem duro no versículo 1, ele diz: ó Gálatas insensatos. Ou seja, ele está dizendo que uma igreja que teve uma experiência com Deus genuína, pode se tornar insensata. Ele está dizendo que após termos boas experiências com Deus, nós podemos perder o bom senso. E ele diz: quem vos fascinou, versículo 1, há uma versão que diz: quem vos enfeitiçou. Caminhando com Deus, andando com Deus, podemos nos perder da essência do Evangelho. A essência do Evangelho é Jesus Cristo, crucificado, ressurreto. Isso é tudo que nós precisamos para a salvação, para a santificação, para o preparo da vinda dEle. Nós precisamos andar em Cristo, olhar para Jesus, nos esconder atrás da cruz. Nós precisamos nos confiar nos méritos de Jesus. Salvação não é mérito nosso, é mérito de Jesus. Há uma entrega a nós, mas até o entregar-se a Jesus é uma obra da graça, porque a Bíblia diz que é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar.
mas nós não precisamos de mais nada. E aí Paulo diz: quero apenas saber isso de vós, versículo 2, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Para poder respaldar o seu argumento de que a igreja precisa apenas do Evangelho, apenas de Jesus, para a sua salvação, para a sua plenitude, para experimentar o propósito e a vontade de Deus, o que precisamos é num relacionamento com Jesus, profundo, genuíno, e não confiança em leis ou em regras humanas, ou em justiça própria, porque a lei produz justiça própria. Eu fiz, eu mereço, eu sou bom. E a justiça própria é ofensa a Deus. A justiça própria é anular a cruz. A justiça própria é desprezar a graça de Deus. Se estamos de pé, é pela graça. Se permanecemos de pé, é porque a mão de Jesus está nos sustentando, e não são os nossos méritos. Para sustentar esse argumento, Paulo dá 2 exemplos. O primeiro, o próprio exemplo da igreja. Ele diz: vocês começaram bem, vocês experimentaram milagres, vocês foram gerados pela lei ou pelo evangelho, pela pregação da fé? O primeiro argumento dele é: olhe para vocês, versículo 2, vocês receberam o Espírito por causa da lei ou por causa da pregação da fé? Foi pela pregação da fé que nós recebemos o Espírito Santo. Foi por crer em Jesus. Da mesma maneira que recebemos o Senhor pela pregação da fé e pelo crer em Jesus, é dessa mesma maneira que continuamos crescendo em Deus. Da mesma maneira que Deus começou a obra na tua vida, Ele quer continuar a obra na tua vida. Quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós não tínhamos méritos, nós não conhecíamos a Bíblia, mas o Senhor Jesus veio pela palavra e nos alcançou. A mesma palavra, o mesmo Espírito que começou a boa obra na tua vida, vai continuar aperfeiçoando até a sua vinda. Não é necessário agora adivinhar uma doutrina nova, uma lei nova, uma volta ao judaísmo, ou a construir rituais, regras, que se você não fizer isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, regras, rituais, não tem poder. Eles apenas escravizam os homens e dão uma aparência de piedade, sejam até regras importantes, ou pelo menos princípios bíblicos. Por exemplo, o jejum é um princípio bíblico, mas não é o jejum em si que nos torna melhores do que ninguém e nos aperfeiçoa. O que nos aperfeiçoa é a graça de Deus, é o relacionamento em Cristo, é o poder da cruz em nosso caráter todos os dias. Por isso no capítulo 2 Paulo diz que eu já estou crucificado com Cristo. O centro do Evangelho é a cruz em nosso caráter, é a cruz quebrando o nosso orgulho, é a cruz matando todos os dias o nosso velho homem, é a cruz renovando a nossa mente, é a cruz nos levando a amar mais a Deus, a amar o próximo, a lutar contra o pecado, a viver no Espírito. Paulo está dizendo: vocês começaram no Espírito. Versículo 3, irmãos, ele diz: irmãos, vocês são insensatos, vocês começaram no Espírito, e vocês agora estão se aperfeiçoando na carne. Você sabe o que é isso? Religiosidade. E sabe quem aqui tem problema contra a religiosidade? Todos, porque religiosidade é obra da carne. Ele diz: vocês começaram no Espírito, mas agora estão se aperfeiçoando na carne. A verdadeira obra de Deus é pelo Espírito Santo em nós, mas no meio do caminho nós vamos trocando a verdadeira obra do Espírito por religiosidade, por rituais externos, sem um quebrantamento de coração. Essa é a tendência de todos nós. Nós precisamos todos os dias, por isso, renovação da mente. Por isso todos os dias precisamos nos achegar ao trono da graça, tendo ousadia, como diz lá em Hebreus, precisa ter ousadia para entrar no Santo dos Santos e ser confrontados pela graça, pela palavra. Precisamos todos os dias mergulhar, meditar na palavra para ser limpo por ela, purificado por ela, podados por ela, senão não permanecemos em Jesus. Paulo diz: vocês começaram no Espírito, amados, mas vocês estão se aperfeiçoando na carne. E ele não está falando aqui de um povo que estava desviando, fazendo tudo que era ruim. Ele estava dizendo de um povo que estava adicionando ao Evangelho a prática da religiosidade morta, sabe, rituais sem essência,
aparência sem essência, quando nós começamos a nos acomodar e nos conformar com apenas um estereótipo de evangelho, apenas uma aparência de evangelho. Amado, o evangelho precisa entrar no coração todos os dias, precisa sarar nossas feridas todos os dias. O evangelho precisa nos libertar de um caráter que, se não buscarmos, vigiarmos e orar, nós vamos aos poucos se deteriorando. O evangelho é poderoso para fazer essa obra. Vocês começaram no Espírito, mas nós precisamos continuar no Espírito. Aquilo que Deus começou na nossa vida no Espírito precisa permanecer sendo no Espírito, para não caminharmos na carne. E o segundo e último exemplo, além do exemplo deles mesmos, o apóstolo Paulo diz: olhe para Abraão, versículo 6. Ele diz: é o caso de Abraão. Não parece que Gálatas lembra Romanos? São as duas cartas semelhantes do apóstolo Paulo. É Romanos resumido. Ele diz: olhem para Abraão. Abraão foi justificado por obras ou pela fé? Abraão foi justificado porque ele seguiu a lei, ou pela fé? Na época de Abraão, a lei não tinha sido dada. E Paulo está dizendo isso para os judeus. Ele está dizendo: Abraão, nós sabemos, versículo 7, sabei que os da fé é que são filhos de Abraão. Deus, através da escritura, no versículo 8, ele diz, estava prevendo que Deus justificaria pela fé os gentios, e assim pré-anunciou o evangelho a Abraão. Abraão ouviu o evangelho, foi pregado o evangelho para Abraão. Como? Quando Deus mostra para Abraão que nós somos justificados pela fé, pelo crer, e não pelas obras, e não pelos méritos, e não pelos rituais. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Nós somos justos, não porque não cometemos vários erros, mas porque Jesus nos justifica, o sangue nos justifica, a graça nos justifica. Paulo está dizendo: olhem para Abraão, ele ouviu o evangelho antes de todos nós. Versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E mais glorioso ainda, para quem não consegue enxergar missões nas cartas pastorais e nas cartas às igrejas que Paulo escreve, ele diz: porque Deus abençoou Abraão para quê? Está aí no versículo 8, em ti serão abençoados todos os povos. E Paulo faz questão de falar: assim como o Senhor alcançou Abraão pela fé, assim o Senhor vai alcançar todos os povos pela fé, pela pregação da fé. O crer em Jesus é suficiente para nos transformar, para nos curar, para nos salvar. O evangelho é Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. E como que o justo vive? Versículo 11, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo cita Abacuque, e ele fala isso em outros textos. Essa é uma palavra que aparece muito no Novo Testamento. O justo vive pela fé. Fé não sentimento, fé não o acreditar em alguma coisa, fé em Jesus, fé no sacrifício de Jesus, fé no poder que há em Jesus para transformar e salvar, santificar a todo que crê. Que o Senhor Jesus seja glorificado. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, através de quem? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olhe para Jesus, não se desvie dele. E se você está sentindo que algo está faltando, este algo que está faltando não são mais regras e leis e nem religião, é se encher mais do Espírito Santo, é se render mais a Jesus, é conhecer mais a Jesus, é se parecer mais com Jesus. O que nós precisamos é intimidade, é relacionamento com Jesus. Não é religião, é relacionamento com Jesus. Louvado seja o nome.